A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estou muito feliz por estar aqui com vocês para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e hoje é a lição de número 10. Já estamos aqui aprendendo mais um pouquinho, sobre o grande amor de Deus, sobre os milagres do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje a lição de número 10 vai contar sobre mais um lindo milagre que o Senhor Jesus realizou. E eu sei que muitos e muitos milagres o Senhor Jesus ele tem realizado também na minha e na sua vida. Então hoje a lição de número 10 traz por título: Jesus mostra o milagre da compaixão. Jesus, ele olha para mim e para você e ele sabe o que cada um de nós estamos precisando nesse dia. Então o Senhor Jesus, ele tem cuidado, ele sente amor, ele sabe que você precisa muitas das vezes do abraço dele, do cuidado, e ele está aqui para cuidar de você. E a lição está escrita em Lucas, no capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 11. E o objetivo é que você leve para a sua criança e que ela possa ter a certeza, que ela saiba que Jesus deseja que sempre ajudemos aos necessitados. Então, aquelas pessoas que precisam, quando nós olhamos ou sabemos de alguma necessidade, que alguém está precisando de ajuda, até mesmo dentro da sua casa, não é pensar naquelas pessoas lá fora, mas tem pessoas dentro da sua casa que está precisando de ajuda, você mostrar para eles que a mamãe precisa da ajuda deles, que o irmãozinho precisa da ajuda deles, que eles possam sentir prazer em ajudar, que eles possam sentir desejo de ajudar, porque às vezes nós sentimos desejo de ajudar as pessoas lá de fora. Tratamos tão bem as pessoas que estão lá fora e os de casa nós desprezamos, nós respondemos, tratamos mal, desprezamos, não nos importamos. Não, nós precisamos cuidar dos de dentro da nossa casa, daquelas pessoas que nós dizemos que amamos, Então o amor ele é representado através das nossas vidas, através das nossas atitudes. Então, que as pessoas da sua casa, que estão perto de você, sinta-se amada através da atitude sua para com a vida dela. Porque foi isso que o Senhor Jesus fez. Aonde ele chegava, ele transformava a vida das pessoas. Ele não dizia assim, que legal, tudo bem, é assim mesmo, as coisas estão difíceis. Não, Jesus ele não fazia isso. Ele sabia que as coisas estavam difíceis, ele sabia que não estava bem, ou até mesmo ele sabia que estava tudo bem. Então, ele ajudava na necessidade de cada um. E que nós também possamos, ajudar aqueles que precisam. E o ponto central: devo amar e ajudar assim como Jesus fez, tá vendo? Assim como Jesus ajudava as pessoas, ele deixou registrado nas Escrituras para que nós venhamos como um livro de receita, como um guia, que nós possamos praticar também ações ainda maiores que Jesus. Jesus, ele voltou para o céu e ele nos deixou grandes ensinamentos. E ele disse que nós faríamos obras maiores ainda do que ele fez. Mas para isso nós precisamos amar como Jesus amou. Para isso nós precisamos nos importar como Jesus se importou com as pessoas. Amém? Então inicie a sua aula com alegria, inicie a sua aula com oração, receba as crianças, faça o melhor de Deus para a vida das nossas crianças. E eu gostaria que você fechasse seus olhos e pudesse orar junto comigo. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por mais uma vez entrarmos na Tua presença neste dia. Obrigado, Senhor, pela aula tão maravilhosa que tivemos nesse dia, pela comunhão que estivemos nesse dia com os Teus filhos e agora esta comunhão aqui com milhões. Eu sei que este vídeo vai alcançar milhões de pessoas, porque eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais em nossas vidas. Abençoe cada professor, abençoe cada pai, abençoe cada criança. Senhor, se faça presente na nossa aula. Abra o meu coração para que eu possa ter um coração igual ao teu, um coração com desejo de ajudar as pessoas, um coração com desejo de fazer o melhor para com aqueles que estão precisando e começando dentro da minha casa. Senhor, obrigado pela vida de cada um dos teus filhos. Cuide da necessidade de cada um. Obrigada por tudo, Jesus. Amém. E o nosso Memória em Ação? Hoje eu não fiz cartaz,
mas você pode, né, trazer um emoji dizendo assim, olha, felizes, porque eu sou feliz, você é feliz, né? Felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus o ajudará quando estiverem em dificuldade. Olha só, o nosso Deus, ele não nos abandona, ele não deixa para depois. Aquilo que você fizer, né, enquanto você está cuidando das pessoas, enquanto você está cuidando da obra do Senhor, ele está cuidando da sua casa, da sua família. Vamos ler aqui na Bíblia, Salmos de número 41 e verso 1. Como é feliz aquele que se importa com o pobre. Em tempos de aflição, o Senhor os livra. Olha só como é feliz aquele que ajuda as pessoas que estão precisando. Porque quando você estiver em aflição, quando você estiver com necessidade, o Senhor te ajuda. Você ajuda as pessoas, mas quando você precisar, o Senhor é quem vai te ajudar. Olha só como é gratificante nós podermos estar debaixo da vontade do nosso Deus. Ele é quem cuida de nós. Então você é feliz. Vamos repetir o nosso versículo? Eu falo e vocês repetem. E você, professor, procure, né, que eu tenho ensinado, ler na Bíblia da sua criança o versículo. Faça com que ela abra o versículo, porque fazendo assim, a sua criança vai se familiarizar com a palavra do Senhor, vai sentir prazer de trazer a palavra do Senhor todos os domingos. Porque não adianta você pedir para ela trazer e não usar, né? Então ela vai pensar, eu levo, mas não uso, não vou levar mais. Mas não, você usa, marca pontuação para aqueles que trouxeram, para aqueles que... E assim você vai dar um agrado para eles, mas use a palavra do Senhor. Não só dá a pontuação porque trouxe e não use, mas use também a palavra do Senhor para que eles possam sentir o desejo de cada dia mais, né, se deliciar da palavra do Senhor. Então vamos lá? Memória e ação a gente vai falar junto. 1, 2, 3. Memória em ação. Felizes são aqueles que ajudam o Senhor, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldade. Salmos de número 41, verso 1. Muito bem. Que o Senhor continue te abençoando. E você, professor, faça a repetição com eles, né? Use o bloco que eu já mostrei para vocês aqui, o dado de memorização de versículo. Use, né? Se você quiser fazer lá na lousa, como eu não trouxe cartaz, leva o emoji, você escreve na lousa, que nem nós utilizamos a semana passada, a lousa móvel que eu tenho, que também está aqui no canal para você fazer. Então, use de maneira sobrenatural, porque o Senhor, Ele vai dar para você estratégia de você fazer o melhor. E eu trouxe esse cântico aqui hoje para nós, aquele cântico, leia a Bíblia e faça a oração. Vamos cantar aqui com o nosso amiguinho, ó. Eu vou cantando junto com vocês, vamos lá? Ainda estou com um pouco de tosse. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá. Mas eu sei que você lê a Bíblia e ora, então você irá crescer,
Glória a Deus. Que você continue crescendo, você, professor, continue crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje a nossa história, o nosso passaporte da Bíblia, vamos ver por onde que nós iremos viajar nesse dia, né? A nossa história aconteceu aqui, olha, com o nosso Senhor Jesus nos contando, porque às vezes nós falamos assim, não é fácil, está muito difícil fazer a vontade de Deus, os tempos estão difíceis, mas vocês acham que na época de Jesus era diferente? Não era, era um outro tempo, porém as dificuldades, as perseguições existiam já. E Jesus, ele era sempre perseguido, né, pelos escribas e pelos fariseus, homens entendidos da lei, homens conhecidos das escrituras sagradas que poderiam ajudar. Eles estavam ali, então, procurando formas de prender Jesus, de maltratar o Senhor Jesus, porque a lei dizia que no sábado eles não podiam fazer nada, eles tinham que somente ir para a casa do Senhor, adorar a Deus ali, e não podia prestar nenhum serviço, nenhuma ajuda às pessoas. Então aqueles homens viviam presos ali na lei, mas o Senhor Jesus, ele veio para cumprir a lei, para transformar a vida das pessoas que estavam precisando de ajuda. E mesmo no sábado nós precisamos de ajuda, em todos os dias da semana, em todos os momentos, nós precisamos de ajuda. Então o Senhor Jesus, ele não mede esforço nem dia para nos ajudar. E assim naquele dia não foi diferente. O Senhor Jesus, ele estava ali na sinagoga, ele estava ensinando, né? E muitas pessoas estavam cercadas, e aqueles homens estavam procurando para saber se Jesus ia fazer, né, alguma coisa para que eles pudessem acusar Jesus, para que eles pudessem condenar o Senhor Jesus. E Jesus, ele sabe o que se passa dentro do coração de cada um, né? Aqueles homens estavam ali, talvez eles pensando, eu vou ver o que Jesus vai fazer, eu vou ver o que Jesus vai falar, e assim vai acontecer, tal, e nós vamos pegar. Jesus, ele sabia já de tudo que ia acontecer, mas o Senhor Jesus, mesmo assim, ele sabia que ali tinha pessoas que precisavam dele, e ele estava ali naquela sinagoga, e era um sábado, e ali tinha muitas pessoas que precisavam de Jesus, muitas pessoas que estavam ouvindo Jesus, inclusive esses escribas e fariseus. E eles estavam ali agora, né, procurando de alguma forma fazer com que o Senhor Jesus fizesse alguma coisa para que eles pudessem acusá-lo. E conforme o Senhor Jesus ensinava, Jesus viu que ali tinha um homem que ele tinha sua mão machucada. A Bíblia diz que a sua mão era mirrada, a sua mão era defeituosa, ele tinha uma certa dificuldade, né, talvez de manusear, de pegar, ele tinha, uma das suas mãos era machucada. E aquele homem, acredito que estava ali, né, não se importando com a sua doença, mas ele estava ali se deliciando, assim como Maria, né? Ela estava escolhendo a melhor parte, aquele homem também. Ele falou assim, eu quero estar onde Jesus está, eu quero ouvir o que Jesus está dizendo. Né? E o Senhor Jesus, vendo o coração daquelas pessoas que estavam ali, coração que estava, olha aqui, ó, contaminado pelo pecado. Ali tinha pessoas que queriam maltratar Jesus, e ali tinha pessoas que precisavam de Jesus. E o Senhor Jesus, ele estava ali para fazer a diferença na vida daquelas pessoas. Então o Senhor Jesus chamou aquele homem que estava com a sua mão machucada, ele chamou aquele homem para frente, para perto dele. E o Senhor Jesus disse para ele, pode esticar a sua mão. E quando o Senhor Jesus mandou, ele não falou assim, será? Senhor, mas hoje é sábado. Será que ele pensou dessa forma?
não. Ele simplesmente, ele fez assim, olha, e as suas mãos estavam sã, as suas mãos estavam perfeitas. O Senhor Jesus operou aquele milagre diante dos olhos de todas aquelas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, como é lindo nós estarmos na presença do Senhor e sentirmos o Senhor Jesus, Ele cuida de mim, de você, naquilo que eu e você precisamos. Então que você possa nesse dia estender as tuas mãos, estenda as tuas mãos assim, olha, que grandes bênçãos o Senhor Jesus esteja derramando sobre a sua mão e aonde você colocar as suas mãos, vidas serão abençoadas, crianças serão restauradas, grandes milagres e maravilhas o Senhor vai realizar através de você na vida de muitas crianças. Imagine só aquele homem, né, diante de Jesus, com a sua mão deficiente, mas agora ele podia mexer a sua mão, mexer o seu braço. Talvez, né, ele não podia pegar as coisas assim com as suas mãos, né? Coloque coisas, objetos para suas crianças tocarem, pegarem com as suas mãos. Coloque uma dificuldade na vida dela, na mãozinha dela ali, para impedi-la de segurar alguma coisa, para elas verem como que elas precisam ser gratas a Deus por tudo quanto o Senhor tem dado para elas. E assim é na minha e na sua vida também. Se você pode pegar assim com as suas duas mãos, louve ao Senhor, porque o Senhor, Ele tem te dado, né, tem te agraciado pela perfeição de suas mãos, porque muitas pessoas não podem pegar assim com as suas mãos, mas isso não impede elas de adorar ao Senhor, isso não impede elas de serem amadas pelo Senhor, porque assim como o Senhor me ama, o Senhor ama cada uma das pessoas, Ele morreu por cada uma delas. Então, assim, olha, como o Senhor Jesus ajudou aquele homem, como o Senhor Jesus sentiu compaixão de curar aquele homem, não se importando que era sábado. Muitos daquelas pessoas, daqueles homens, dos fariseus ali, eles ficavam olhando e querendo matar o Senhor Jesus, querendo maltratar o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não se importou. Ele disse, eu vou fazer. E Ele fez, Ele curou. Que nós também possamos ser amigos, né, de outras pessoas, que possamos usar de bondade para com a vida das outras pessoas, de outros amiguinhos, né, de pessoas dentro da sua casa, porque foi isso que o Senhor Jesus, Ele fez. Ele veio aqui, olha, para trazer vida para mim e para você, porque nós vivíamos no pecado, mas o Senhor Jesus, Ele veio aqui para trazer a salvação, e somente o sangue de Jesus é quem nos purifica de todo pecado. Jesus, Ele veio aqui a este mundo, morreu ali na cruz do Calvário por mim e por você, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou, e todos quanto o recebem como único e suficiente Salvador, tem o seu pecado perdoado, tem a sua vida transformada e tem a oportunidade de se permanecer fiel e passar a eternidade ao lado do Senhor Jesus. Então conte para muitas crianças, para muitas pessoas sobre o grande amor do nosso Deus, porque Jesus a ama, se importa com ela e quer transformar a vida dela. Amém? Então que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um de vocês. Se inscreva aqui no meu canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like, seu joinha, seu gostei, compartilhe essa aula com mais pessoas, abençoe o meu canal para que a gente possa continuar crescendo, né? Deixe o Senhor te usar para abençoar a minha vida, porque eu sou muito carente das suas orações, da sua ajuda, e eu sei que grandes coisas o Senhor tem feito na sua vida. Então, olha, não esqueça de incentivar os seus alunos a trazer as ofertinhas para o crescimento da obra do Senhor. E hoje vamos ver aqui, olha, por quem que nós iremos orar. Vamos ver aqui, olha, pelas escolas. Eu comecei a fazer estágio, né? E é muito lindo ver aquela quantidade imensa de crianças ali nas escolas. Mas que o Senhor possa abençoar os professores, os diretores, né? Está chegando uma data bem difícil agora, que é a festa junina, né? O São João, sei lá como que fala, né? Essas festas pagãs que entram nas escolas e muitos dos nossos filhos, sobrinhos, netos estão ali dentro.
Então vamos orar para que o Senhor os guarde. Amém? Pai, neste momento entramos na Tua presença para pedir a Tua ajuda, a Tua graça, Senhor, o Teu cuidado sobre a vida das nossas crianças ali na escola, dos professores, Senhor, que estão ali, que às vezes precisam passar por momentos tão difíceis diante dessas festas, diante de tudo que está sendo apresentado para eles, apresentar para as nossas crianças. Cuida dos merendeiros, cuida das faxineiras ali da escola, do zelador. Senhor, cuide de cada um que trabalha nas escolas, porque os meus filhos estão ali dentro, os meus sobrinhos, Senhor, netos de muitas pessoas. Senhor, cuida para que eles sejam protegidos, as nossas crianças que são cristãs, que elas venham estar com a sua mente blindada diante das coisas ruins que eles vão apresentar para elas e que elas possam sentir o desejo de falar do teu amor para que muitas outras crianças o conheçam. Senhor, abençoe a aula de cada um dos teus filhos, se faça presente, nos guarda, nos livra de todo perigo, de todo mal. E eu continuo pedindo a Deus, pedindo a Ti, Senhor, pela a saúde do meu corpo, pela saúde da Fabiana. Senhor, cuide de cada um. Todos nós somos carentes e necessitados de Ti. Em nome de Jesus, amém. 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 Que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor continue te guardando. Leva a faixa, embrulha a mãozinha das suas crianças, né, para que elas possam sentir como é difícil, né, quando a gente tem uma certa deficiência, uma certa limitação para fazer algo, e que elas possam entender que elas são crianças saudáveis, perfeitas, e que elas possam ser gratas a Deus por isso. Amém? Um grande abraço para você e eu espero você na nossa próxima aula.